Muita gente acredita que quando aparece na internet um aviso dizendo que aposentados podem receber um abono de R$ 2.000, basta esperar o dinheiro cair na conta. Essa crença parece inofensiva, mas pode custar caro. O dinheiro público não é liberado porque uma manchete ficou famosa, porque um vídeo alcançou milhões de pessoas ou porque uma mensagem chegou pelo celular com o símbolo do INSS. Para um pagamento existir, precisa haver uma regra válida, uma autorização, uma fonte de dinheiro, um grupo definido de beneficiários e uma forma oficial de consulta. Quando uma dessas peças não existe, o valor não está disponível. E é justamente nesse espaço, entre a esperança de receber e a falta de informação, que surgem os golpes mais perigosos. Uma pessoa vê a promessa de R$ 2.000, clica em um endereço falso, informa CPF, data de nascimento, número do benefício e senha e acredita que está apenas conferindo um direito. Minutos depois, alguém já pode estar tentando entrar na conta dela, contratar crédito, mudar dados ou convencê-la a fazer uma transferência para liberar um pagamento que nunca existiu. Preste atenção nisso. O maior risco não está somente em deixar de receber um dinheiro. O maior risco está em entregar acesso ao pouco que você já construiu por acreditar em uma promessa que ainda não foi transformada em direito. Fique comigo até o final, porque eu vou explicar o que realmente existe por trás desse abono de R$ 2.000, quem recebe pagamentos extras de verdade, quem não recebe, quais valores podem aparecer no extrato, como o sistema diferencia uma proposta de uma lei e qual conferência simples pode proteger sua aposentadoria, sua conta bancária e sua tranquilidade. O primeiro detalhe que quase ninguém entende é que a palavra abono pode significar coisas completamente diferentes. Existe o abono anual do INSS, que é o 13º de determinados benefícios. Existe o abono salarial ligado ao trabalho formal, conhecido por muita gente como PIS ou PASEP. Existem pagamentos atrasados, valores de revisão, devolução de cobrança indevida e benefícios locais, como redução ou isenção de imposto do imóvel em alguns municípios. Também existem sugestões e projetos que usam a palavra abono, mas ainda não criaram pagamento algum. Quando tudo isso aparece misturado em uma mesma manchete, a pessoa comum lê apenas duas palavras: aposentado e dinheiro. É aí que começa a confusão. O sistema não trabalha com manchete. Ele trabalha com cadastro, número do benefício, espécie do benefício, data de início, histórico de contribuições, decisão administrativa, folha de pagamento e autorização legal. Isso está acontecendo silenciosamente todos os meses. Antes de o dinheiro chegar ao banco, o sistema confere quem é o titular, qual benefício recebe, se existe desconto, se há empréstimo com pagamento direto na aposentadoria, se o valor foi reajustado, se existe imposto, se houve bloqueio e se aquele pagamento está previsto para aquela competência. O banco recebe uma ordem de crédito. Ele não decide criar um abono. O atendente não libera uma verba escondida. Nenhum correspondente bancário tem poder para colocar seu nome em uma lista especial. Quem promete fazer isso mediante taxa, depósito antecipado ou transferência por Pix está tentando explorar a ansiedade de quem precisa de dinheiro. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para nada, ou, no extremo oposto, acredita que qualquer aposentado se qualifica para tudo. Os dois erros são perigosos. Há pessoas que deixam dinheiro para trás porque não conferem o extrato, não pedem uma revisão cabível, não contestam uma cobrança ou não solicitam um benefício municipal. E há pessoas que perdem dinheiro porque acreditam em um pagamento geral que não foi aprovado. Ninguém vai avisar você sobre todos os direitos possíveis, principalmente quando eles dependem de solicitação. Mas isso não significa que existe um tesouro secreto pronto para ser sacado. Significa que você precisa separar aquilo que é automático daquilo que exige pedido, aquilo que é nacional daquilo que depende da sua cidade, aquilo que já virou lei daquilo que continua sendo apenas uma proposta. Essa separação parece simples depois que alguém explica. Antes disso, quase tudo parece igual. Uma página usa o brasão da República, outra coloca uma fotografia de uma agência do INSS, outra mostra uma imagem de dinheiro e escreve consulte seu CPF. A aparência passa a sensação de verdade. O sistema de fraude moderno não depende mais de erros grosseiros. Há páginas bem feitas, vozes geradas por computador,
mensagens personalizadas e atendentes que conhecem parte dos seus dados. Eles sabem que um aposentado recebe em determinada época, sabem que a palavra abono desperta esperança e sabem que a urgência reduz a atenção. Observe como o mecanismo verdadeiro funciona. Um benefício do INSS possui um número, uma espécie e uma memória de pagamento. Quando há um crédito legítimo, ele aparece no extrato do benefício com identificação, competência, valor bruto, descontos e valor que será depositado. A data segue o calendário oficial, normalmente conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito depois do traço. Quando existe um pagamento novo, o caminho seguro não começa em um link recebido por mensagem. Começa no aplicativo ou site Meu INSS, acessado diretamente, ou na Central 135. Esse detalhe muda completamente o jogo. A pessoa não precisa confiar na voz de quem ligou. Ela precisa conferir o que está registrado no sistema oficial. Se o suposto abono não aparece no extrato, não existe código de pagamento, não existe calendário oficial e não há uma lei criando o direito. Não há motivo para fornecer dados a ninguém. Isso não é automático. E, em muitos casos, nem sequer existe algo para solicitar. Os bastidores são mais organizados do que parecem, mas também mais frios. O computador não sabe que você trabalhou com dor nas costas, que acordou de madrugada durante 20 anos, que criou filhos com pouco dinheiro ou que precisou vender um bem para pagar remédios. Ele enxerga dados. Enxerga datas de contribuição, vínculos, valores, idade, CPF, cadastro, registros de óbito, informações de outros órgãos e movimentações necessárias para manter o benefício. A Lei nº 8.213, que trata dos benefícios da Previdência, permite revisões e conferências para evitar pagamento errado ou fraude. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece deveres sobre o uso de informações pessoais. O Banco Central impõe regras de segurança às instituições financeiras. A Receita Federal recebe informações para verificar renda e patrimônio. Os bancos aplicam filtros contra fraude, lavagem de dinheiro e uso indevido de contas. O problema não é uma pessoa sentada em uma sala decidindo perseguir aposentados. O problema é uma engrenagem enorme, automática, que pode bloquear, sinalizar, cobrar ou negar algo quando encontra uma informação diferente da esperada. É por isso que pequenos erros de cadastro, telefone desatualizado, conta usada por terceiros e documentos divergentes podem criar dificuldades que aparecem meses depois. Imagine uma aposentada chamada Dona Lúcia, de 68 anos, que recebe um salário mínimo. Ela mora sozinha e usa o celular principalmente para falar com os filhos. Em uma manhã, recebe uma mensagem dizendo que o pagamento de R$ 2.000 foi aprovado e que faltam apenas a atualização cadastral e uma tarifa de R$ 29,90. O valor da tarifa parece pequeno diante dos 2.000 prometidos. Ela pensa que não há risco. Informa o CPF, tira uma fotografia do rosto e digita a senha do banco em uma página parecida com a verdadeira. O golpe não termina nos R$ 29. A fotografia pode ser usada em novas tentativas de identificação. A senha pode permitir acesso à conta. Os dados podem servir para uma ligação mais convincente no dia seguinte. Esse é o erro invisível. A vítima acredita que perdeu uma pequena tarifa, quando na verdade entregou as chaves para várias tentativas futuras. Nenhum benefício legítimo do INSS exige Pix para ser liberado. Nenhum funcionário precisa da senha do seu banco. Nenhum pagamento federal depende de uma taxa enviada para uma pessoa física. Agora pense em seu Antônio, 72 anos, aposentado com R$ 3.200 por mês. Ele acredita que, por receber acima do salário mínimo, não tem direito a nenhuma proteção, nenhuma devolução e nenhuma vantagem. A maioria das pessoas acha que não se qualifica quando se considera de classe média, mas alguns direitos não dependem de pobreza. Uma cobrança não autorizada pode ser contestada por quem recebe pouco ou por quem recebe mais. Um erro no cálculo pode afetar qualquer faixa. Uma isenção ligada à doença grave, quando preenchidos os requisitos legais, não desaparece porque a aposentadoria é maior. Uma regra municipal de imposto do imóvel pode ter limite próprio. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável.
O ponto não é presumir que existe direito. O ponto é verificar a regra correta e apresentar o pedido quando ela exigir solicitação. Ninguém vai avisar você sobre isso de maneira completa. A primeira grande revelação é esta: um valor anunciado não nasce na conta bancária. Ele nasce em uma norma válida e percorre um caminho formal antes de chegar à folha. Uma ideia publicada em um portal oficial não é pagamento. Uma sugestão analisada por uma comissão não é pagamento. Um projeto aprovado em uma etapa não é pagamento. Uma fala de parlamentar não é pagamento. Uma decisão que ainda depende de regulamentação pode não estar disponível imediatamente. A internet costuma apagar essas diferenças porque a frase projeto discute abono chama menos atenção do que aposentados receberão R$ 2.000. Mas, para proteger seu dinheiro, você precisa aprender a perguntar em silêncio. Isso já virou lei, existe data oficial, existe órgão responsável, existe consulta no meu INSS e existe lançamento no extrato? Se a resposta for não, pare, não clique, não pague, não envie documento, não permita que a esperança fale mais alto do que a conferência. Essa situação pesa porque o aposentado já vive cercado de cobranças. O remédio aumenta, o plano de saúde aumenta, a feira aumenta, a energia aumenta, o condomínio aumenta e a aposentadoria parece correr atrás de tudo sem alcançar. R$ 2.000 podem significar exames atrasados, conserto da casa, pagamento de cartão, compra de óculos ou ajuda a um filho desempregado. Quem espalha uma promessa falsa sabe disso. Não está vendendo apenas uma mentira, está vendendo alívio. E quando alguém está cansado, alívio rápido parece verdade. Eu conheço o funcionamento desses mecanismos há muitos anos e digo com calma: desconfiança não significa rejeitar todos os direitos, significa exigir prova antes de entregar seus dados. Você trabalhou uma vida inteira para construir aquilo que possui. Não deve ser tratado como alguém que precisa correr atrás de qualquer mensagem por medo de perder uma oportunidade de poucas horas. Há ainda um sentimento silencioso de vigilância. A pessoa abre o aplicativo do banco e encontra uma compra recusada. Recebe uma notificação de acesso. Faz um Pix maior do que costuma fazer e o banco pede confirmação. Tenta contratar crédito e descobre que a taxa mudou. Isso pode dar a impressão de que alguém acompanha cada passo de forma pessoal. Na prática, boa parte dessas decisões é feita por sistemas automáticos que analisam padrão de uso, aparelho, horário, localização aproximada, valor, histórico e risco. Esses sistemas existem para reduzir fraude, mas não são perfeitos. Podem proteger uma transação e atrapalhar outra. Podem bloquear um pagamento legítimo e deixar passar uma tentativa bem preparada. Por isso, a melhor defesa não é confiar cegamente no bloqueio do banco. É manter seus próprios limites, conferir o nome de quem recebe, desconfiar depressa e nunca movimentar dinheiro para provar que uma conta é sua. Existe uma forma mais inteligente de agir. Ela começa substituindo a frase "disseram que eu tenho direito" por 4 verificações mentais. Qual é o nome exato do pagamento? Qual regra criou esse pagamento? Qual órgão administra e onde ele aparece oficialmente? Você não precisa decorar número de lei. Precisa aprender a reconhecer a ausência de prova. Um vídeo pode alertar. Uma notícia pode explicar. Mas o direito individual aparece nos canais oficiais e nos documentos do seu benefício. Esse cuidado parece pequeno. No entanto, ele separa quem pesquisa de quem entrega dados, quem solicita um direito real de quem paga para receber uma promessa, quem protege a família de quem passa meses tentando desfazer um empréstimo que nunca pediu. Chegou o momento de esclarecer o centro desse aviso. Existe no Senado Federal a Sugestão Legislativa número 15, apresentada em 2020, com a ideia de criar um abono extra de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. A palavra importante é sugestão. Ela nasceu no programa E-Cidadania depois de receber apoio popular. Isso permitiu que o assunto fosse encaminhado para análise, mas não criou uma lei. A página oficial do Senado informa que a matéria continua em tramitação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O último andamento relevante registrado foi em 30 de abril de 2025, quando a matéria foi redistribuída ao senador Humberto Costa para emitir relatório. Em 5 de agosto de 2026, ela não aparece como lei aprovada, pagamento regulamentado ou abono colocado na folha do INSS.
Portanto, quem recebe aposentadoria, pensão ou BPC não tem, somente por essa sugestão, um direito atual de sacar R$ 2.000. Preste atenção nisso porque essa diferença protege você de duas perdas. A primeira é a perda direta causada por golpe. A segunda é a perda indireta causada por planejamento errado. Há aposentados que fazem compra parcelada, prometem ajuda à família ou deixam de pagar uma conta porque acreditam que um valor extra chegará no mês seguinte. Depois o dinheiro não entra. O cartão vence. Os juros começam. Uma promessa que parecia positiva transforma-se em dívida real. Quando alguém diz que o abono está liberado, peça mentalmente a data da lei e a data do calendário. Não aceite frases como "já foi aprovado por uma comissão", "falta apenas o presidente assinar", "pagamento confirmado para todos" ou "consulta aberta por CPF". Uma proposta pode passar anos em análise, ser alterada, rejeitada, arquivada ou nunca receber dinheiro no orçamento. Enquanto isso não se resolve, não existe formulário oficial de inscrição para esse abono de R$ 2.000. Você não precisa solicitar esse abono agora porque ele não foi criado. Quem oferece cadastro está oferecendo algo que o sistema oficial não reconhece. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O fato de esse abono específico não estar disponível não significa que nenhum aposentado possa receber valor extra. Significa que é preciso identificar a origem correta. Um aposentado pode receber 13º, pode receber diferença de pagamento atrasado, pode receber devolução de desconto indevido, pode receber restituição de imposto, pode obter redução de imposto municipal, pode ter direito à revisão, dependendo do caso e do prazo, pode receber valor de ação judicial. Cada uma dessas situações tem uma porta diferente. Misturá-las é justamente o que permite que alguém pegue um pagamento verdadeiro, troque o nome, arredonde o valor para R$ 2.000 e faça parecer que existe um abono geral. O pagamento extra mais conhecido é o 13º do INSS, chamado oficialmente de abono anual. Em 2026, quem já recebia benefício com direito ao 13º até abril, teve a antecipação nas folhas de abril e maio. Já as pessoas que passaram a receber benefício a partir de maio e cujo tipo de benefício dá direito ao abono, terão o pagamento conforme o calendário de novembro, entre 24 de novembro e 7 de dezembro, de acordo com o final do cartão. O valor não é fixo em R$ 2.000. Ele depende do valor do benefício e do número de meses recebidos. Uma pessoa com benefício de R$ 2.000 durante o ano inteiro pode ter 13º bruto próximo desse valor, antes de eventuais descontos. Outra pessoa que começou a receber mais tarde terá valor proporcional. Quem recebe um salário mínimo terá cálculo baseado no benefício mínimo. Quem recebe mais terá cálculo diferente. Não existe um valor igual para todos. É aqui que muitas manchetes enganam sem dizer uma mentira completa. Elas mostram um exemplo de pessoa que poderia receber cerca de R$ 2.000 e transformam esse exemplo em regra geral. Pense em um aposentado chamado Roberto, com benefício de R$ 2.100. Se ele recebe um 13º integral, o valor bruto pode ficar próximo do benefício mensal. A manchete escreve: aposentado recebe mais de R$ 2.000. Quem lê rapidamente entende que todos os aposentados receberão um abono novo de R$ 2.000. Mas Roberto não está recebendo um programa criado agora. Está recebendo o abono anual que já fazia parte do seu benefício. Se ele recebeu antecipado em abril e maio, não receberá novamente o mesmo valor em novembro, salvo situação específica de concessão posterior ou acerto. Esse é outro erro invisível: contar duas vezes com o mesmo dinheiro. O BPC exige atenção especial. O benefício de prestação continuada é assistencial, não é aposentadoria, embora seja pago pelo INSS. Pela regra atual, o BPC não dá direito ao 13º. Isso causa frustração porque muitos beneficiários veem a palavra INSS e acreditam que todos os pagamentos são iguais. Não são. Aposentadoria, pensão por morte, benefício por incapacidade e BPC têm origens e regras diferentes. A sugestão dos R$ 2.000 citava também o BPC, mas justamente por continuar sendo sugestão, ela não criou o pagamento. Uma pessoa que recebe BPC deve ter cuidado redobrado com mensagens dizendo que o 13º ou o abono de R$ 2.000 já está disponível mediante atualização de cadastro.
A atualização do cadastro único pode ser necessária para a manutenção do benefício em situações previstas, mas não transforma o BPC em benefício com 13º. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. Outro ponto pouco percebido é o valor líquido. A pessoa ouve que receberá R$ 2.000 e imagina 2.000 disponíveis na conta. Mas pagamentos podem ter imposto, desconto de empréstimo, pensão alimentícia, ajuste, compensação ou outra retenção prevista. O extrato mostra valor bruto e valor líquido. Isso vale para o benefício mensal, para 13º e para diferenças. Um aposentado que recebe R$ 3.500 pode olhar apenas o valor principal e não perceber que pequenas cobranças mensais reduziram o depósito. R$ 35 por mês parecem pouco. Em 12 meses são R$ 420. R$ 80 por mês viram R$ 960 por ano. R$ 167 por mês passam de R$ 2.000 em um ano. Pense no impacto disso. Muitas pessoas procuram um abono de 2.000 enquanto perdem valor semelhante em cobranças, juros e serviços que nunca conferiram. Foi justamente essa realidade que ganhou força nos últimos anos com os descontos associativos indevidos. Milhões de beneficiários precisaram verificar se havia mensalidades retiradas diretamente do benefício sem autorização válida. Em janeiro de 2026, a Lei nº 15.327 proibiu descontos de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas nos benefícios administrados pelo INSS, mesmo quando há autorização expressa para desconto em folha. A lei também estabeleceu medidas de busca de pessoas lesadas e ressarcimento. Esse é um pagamento possível que muita gente confunde com abono. Não é um valor fixo. É devolução do que saiu indevidamente, com regras próprias. Imagine Dona Célia, pensionista, que percebeu uma diferença de R$ 42 no depósito mensal. Ela achou que fosse reajuste do banco, imposto ou alguma cobrança normal. Durante 30 meses, o valor saiu sem que ela entendesse. R$ 42 multiplicados por 30 meses resultam em R$ 1.260. Se houver correção ou outros períodos, a devolução pode mudar. Outra pessoa pode ter perdido R$ 800. Outra, R$ 2.100. Quando aparece uma notícia dizendo aposentados recebem cerca de R$ 2.000, parte do público pode estar diante de casos de ressarcimento, não de um abono geral. A diferença é decisiva. Quem sofreu desconto indevido precisa usar o procedimento oficial aplicável. Quem não sofreu não recebe devolução apenas por ser aposentado. A maioria das pessoas nunca percebeu como pequenas saídas se escondem. O aposentado olha o saldo, vê que o dinheiro entrou e começa a pagar contas. Não compara o extrato do benefício com o extrato do banco. Esses documentos não são a mesma coisa. O extrato do benefício mostra como o INSS calculou o pagamento e quais descontos foram feitos antes de o dinheiro chegar à conta. O extrato bancário mostra o que aconteceu depois que o dinheiro entrou. Se uma mensalidade saiu na folha, talvez ela nem apareça como compra ou pagamento no banco, porque o valor já chegou menor. Se um seguro saiu da conta depois do depósito, ele aparece no banco. Essa conferência dupla encontra perdas que uma consulta isolada não encontra. Pense em como o sistema funciona atrás da tela. O INSS calcula um valor bruto, aplica os descontos registrados, envia o valor líquido ao banco. O banco deposita. Depois, pagamentos que saem sozinhos, tarifas, seguros e parcelas podem reduzir ainda mais o saldo. Quando a pessoa diz, minha aposentadoria está vindo menor, há pelo menos 2 lugares para investigar. O erro pode estar antes do depósito ou depois dele. É por isso que a frase o banco está descontando nem sempre identifica quem realizou a cobrança. Você precisa ver o nome exato. Isso não é automático. Ninguém vai comparar os 2 extratos por você todos os meses. A ação prática é simples, mas deve ser feita com calma. Entre no Meu INSS digitando o endereço por conta própria ou usando o aplicativo instalado pela loja oficial do celular. Procure o extrato de pagamento do benefício e abra os meses recentes. Compare o valor bruto, os descontos e o valor líquido. Depois, abra o extrato da conta bancária e veja o que saiu após o depósito. Não entregue o celular desbloqueado para desconhecidos. Não permita acesso remoto.
Não instale aplicativo indicado por alguém que ligou. Se encontrar nome que não reconhece, registre a informação, guarde o documento e procure o canal responsável. Em caso de dúvida sobre o INSS, use o 135. Se a questão envolver cobrança bancária, registre protocolo no banco. Dependendo do caso, procure PROCON, advogado, defensor público ou contador. Existe outro tipo de dinheiro que pode se aproximar de R$ 2.000 sem ser abono: restituição de imposto. Aposentados podem ter imposto retido e receber parte de volta depois da declaração, quando há despesas dedutíveis, retenção maior do que o devido ou informação corrigida. O valor varia de pessoa para pessoa. Pode ser R$ 100, 2.000, 10.000 ou nada. Não é presente do governo. É devolução do que foi pago além do cálculo final. Também há casos de imposto isento por doença grave prevista em lei, mas isso depende de diagnóstico, documentos, tipo de rendimento e procedimento correto. A maioria das pessoas acha que não se qualifica ou acha que basta ter qualquer doença. Os dois extremos causam problema. Não existe isenção geral por idade, e nem toda a renda de um aposentado é tratada da mesma maneira. Para pessoas com 65 anos ou mais, existe uma parcela mensal adicional de rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada que pode ser isenta dentro dos limites legais. Em 2026, a Receita Federal informa o valor mensal de R$ 1.903,98 para essa parcela específica. Isso não quer dizer que todo aposentado acima de 65 anos recebe R$ 1.903,98 na conta. Quer dizer que, no cálculo do imposto sobre determinados rendimentos previdenciários, essa parcela pode ter tratamento isento. A diferença parece pequena na linguagem, mas muda tudo. Benefício fiscal não é depósito. É redução ou ausência de cobrança de imposto quando os requisitos são preenchidos. Agora, imagine um aposentado de 67 anos que recebe de duas fontes: uma aposentadoria do INSS e uma pensão de regime próprio. Cada fonte pode aplicar informações separadamente ao longo do ano, mas a declaração anual reúne os rendimentos. Se houver uso incorreto da parcela isenta em mais de uma fonte, o ajuste pode mostrar imposto a pagar. A pessoa acredita que está sendo punida por receber dois benefícios. Na verdade, o sistema está reunindo dados que foram calculados separadamente. Esse é o mecanismo invisível da conferência de informações. A Receita recebe informes, pagamentos, retenções, bens e outros dados. Um erro de digitação, uma renda omitida ou uma parcela lançada em campo errado pode gerar pendência. Não é necessário entrar em pânico com a palavra malha. É necessário conferir. Em 2026, também houve mudança importante no imposto mensal, com redução que pode zerar o imposto para rendimentos de até R$ 5.000 mensais, conforme as regras em vigor, e redução parcial em faixa superior. Mas ninguém deve olhar apenas o valor bruto da aposentadoria e concluir sozinho que está isento de declarar ou de pagar. Uma coisa é não haver imposto mensal sobre determinado rendimento. Outra é a obrigação de entregar declaração por causa do total anual, bens, outras rendas ou operações. Um aposentado pode não pagar imposto sobre a aposentadoria e ainda precisar declarar porque possui patrimônio ou recebeu outros valores. Também pode estar dispensado de declarar e mesmo assim ter interesse em entregar para recuperar imposto retido. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Estar isento de imposto não significa automaticamente estar dispensado de declaração. Esse ponto serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quem tem apenas um benefício mínimo provavelmente enfrenta uma realidade diferente de quem recebe aposentadoria, aluguel e rendimento de aplicação. Mas ambos podem perder dinheiro por falta de conferência. A pessoa de renda menor pode deixar de pedir uma isenção municipal. A pessoa de renda maior pode pagar imposto errado ou cair em pendência por informação duplicada. Ninguém vai avisar você sobre isso de forma personalizada sem que você procure os documentos. O sistema envia avisos quando identifica algo, mas não monta um plano de proteção para sua família. Há ainda os benefícios municipais e estaduais. Em muitas cidades, aposentados, pensionistas, idosos ou pessoas de baixa renda podem ter redução ou isenção de imposto do imóvel,
Mas as regras variam. Pode haver limite de renda, exigência de possuir apenas um imóvel, obrigação de morar nele, prazo anual e pedido formal. Isso não é automático. Você precisa solicitar quando a lei local exige. Uma economia de R$ 150 por mês equivale a R$ 1.800 por ano. Uma redução de R$ 200 por mês passa de R$ 2.400 em 12 meses. Não é um abono depositado, mas é dinheiro que deixa de sair. Para um orçamento apertado, proteger R$ 2.000 vale tanto quanto receber R$ 2.000. O erro comum é ouvir que aposentado não paga imposto do imóvel e parar por aí. Essa frase é falsa quando usada como regra nacional. Cada município define suas condições. Em uma cidade, o limite pode considerar renda familiar. Em outra, o valor do imóvel. Em outra, idade e propriedade única. Algumas exigem renovação. Outras concedem por período maior. Quem não pede pode continuar pagando mesmo tendo possibilidade de redução. Quem para de pagar sem decisão oficial acumula dívida, multa e juros. Preste atenção nisso. Direito que depende de pedido não autoriza a pessoa a simplesmente interromper o pagamento. Primeiro vem a solicitação, depois vem a análise. Em seguida, a decisão. Só então se sabe o valor devido. Um senhor chamado Geraldo recebeu de um vizinho a informação de que aposentado não pagava imposto da casa. Parou de pagar durante 2 anos sem protocolar pedido. Quando tentou vender o imóvel, descobriu cobrança acumulada, multa e juros. O benefício que poderia ter sido solicitado virou problema porque ele tratou uma possibilidade como se fosse automática. Já Dona Marta procurou a prefeitura, apresentou documentos de renda, propriedade e residência, recebeu deferimento e economizou valor relevante ao longo do ano. A diferença não foi sorte. Foi procedimento. A maioria das pessoas acha que não se qualifica porque recebe um pouco acima do mínimo ou porque o imóvel está no nome do casal. Mas somente a regra local responde. Não é o boato do bairro e não é o atendente informal. Agora me diga nos comentários, você já conhecia essa diferença entre um abono aprovado, uma sugestão em análise e uma economia que depende de solicitação? Outro ponto que pode consumir R$ 2.000 sem barulho é o crédito. O aposentado recebe uma oferta de empréstimo com parcela de R$ 180 e pensa apenas no valor mensal. Em 48 meses, R$ 180 representam R$ 8.640 saindo do benefício. Parte é dinheiro recebido, parte é juros e custos. Quando há refinanciamento, cartão consignado ou margem usada sem compreensão, a dívida pode durar mais do que a pessoa imagina. O sistema apresenta parcela porque a parcela parece pequena, mas proteção financeira exige olhar o total. Quanto entra na conta agora? Quanto sai ao longo dos meses? Qual é a taxa? Quantas parcelas? Qual custo total? E o que acontece se houver seguro ou serviço incluído? O crédito consignado tem juros geralmente menores que muitas modalidades comuns, porque a parcela é retirada do benefício antes de o dinheiro ficar disponível. Isso reduz o risco do banco. Mas juros menores não significam dívida barata em qualquer situação. Uma taxa aparentemente pequena, aplicada por muitos meses, cresce. Além disso, quando a parcela sai diretamente do benefício, o aposentado se acostuma com um valor líquido menor e perde capacidade de reação. O banco recebe primeiro. A feira, o remédio e a energia disputam o que sobra. Esse é o mecanismo invisível. A pessoa não atrasa a parcela porque ela já foi retirada. Por isso, o banco oferece com facilidade. A nova proteção contra descontos associativos não deve ser confundida com cancelamento automático de empréstimos legítimos. Mensalidade de associação, empréstimo consignado, cartão consignado e pensão alimentícia são coisas diferentes. A Lei nº 15.327 proibiu a retirada em folha para mensalidades associativas. Um contrato de crédito válido continua seguindo sua regra. Se houver desconto de empréstimo que você não reconhece, o caminho é contestar e exigir documentos. Não aceite a explicação de que o dinheiro caiu na sua conta, então o contrato é automaticamente seu. Golpistas podem depositar valor e depois pressionar a vítima. Também não gaste um dinheiro desconhecido sem verificar. Guarde o extrato, registre protocolo e procure orientação.
Imagine que apareçam R$ 8.000 na conta de uma aposentada sem que ela tenha pedido. No mesmo dia, alguém liga dizendo que houve erro e que ela precisa devolver por Pix para uma chave indicada. Parece lógico, mas pode ser golpe. O valor pode vir de crédito contratado por fraude, e o Pix pode mandar o dinheiro para outra pessoa, deixando a dívida no nome da vítima. A devolução deve ser tratada com o banco pelos canais oficiais, com protocolo e identificação da operação. Nunca devolva para uma chave fornecida em ligação. Esse conselho vale para suposto abono, empréstimo, restituição ou prêmio. Dinheiro inesperado exige mais calma, não mais pressa. Os bancos usam sistemas automáticos para analisar transações. Um Pix fora do padrão, feito em aparelho novo ou para destinatário recém-cadastrado, pode receber aviso, limite ou bloqueio. O Banco Central também mantém mecanismos de segurança, como o mecanismo especial de devolução para determinados casos de fraude, golpe ou coerção. Mas esse mecanismo não garante recuperação em toda situação. Se o dinheiro já saiu da conta de destino, se o caso não se enquadra ou se a comunicação demora, a devolução pode não ocorrer. O melhor momento para evitar o golpe é antes de confirmar a transferência. Depois, a disputa fica mais difícil. Não existe imposto criado simplesmente porque você fez um Pix. O que existe é registro da movimentação financeira e dever das instituições de cumprir regras de segurança e prevenção de crimes. A Receita Federal pode conferir renda declarada e informações recebidas de fontes previstas em lei. O banco pode analisar comportamento para reduzir fraude. Isso não significa que cada transferência entre familiares vira imposto automático, mas usar a própria conta para movimentar dinheiro de terceiros pode criar risco. O Banco Central orienta a não realizar transações em nome de outras pessoas. Quem empresta a conta para receber e repassar valores pode ser envolvido em fraude sem perceber. Para um aposentado, a frase é simples: sua conta deve servir à sua vida financeira, não ao negócio de vizinho, parente ou desconhecido. Pense em seu Paulo, que recebe aposentadoria e ajuda o filho autônomo. O filho pede para clientes enviarem pagamentos para a conta do pai porque sua própria conta está com problema. Em poucos meses, entram valores maiores e com frequência diferente do padrão. O banco pode pedir explicação, limitar uma operação ou encerrar relacionamento conforme a análise de risco e as regras aplicáveis. A Receita pode encontrar diferença entre renda informada e movimentação, dependendo das informações disponíveis. O filho pode estar trabalhando honestamente, mas a mistura cria confusão. Se houver devolução, contestação, fraude ou dívida, o nome do titular da conta aparece primeiro. Pequena gentileza pode produzir grande dor de cabeça. O mesmo cuidado vale para quem recebe o benefício em uma conta e transfere tudo imediatamente para outra pessoa administrar. Há famílias honestas que ajudam idosos, mas também há casos de abuso financeiro. O aposentado perde visibilidade, não sabe quanto entrou, quanto saiu e quais contratos foram feitos. Uma procuração ou representação deve ter limites claros e ser usada com responsabilidade. Compartilhar senha é diferente de autorizar ajuda formal. Senha é pessoal. Quando alguém conhece a senha do banco e do gov.br, pode acessar informações sensíveis, contratar serviços e alterar dados. A proteção começa com separação de acessos. O gov.br se tornou uma chave para muitos serviços. Quanto maior o nível de segurança da conta, mais serviços podem ser acessados. Isso é útil, mas aumenta o prejuízo de entregar a senha. Golpistas pedem código recebido por mensagem e dizem que estão confirmando o abono. Na verdade, o código pode permitir entrada em uma conta. Nenhum atendente sério precisa que você leia um código de acesso recebido naquele instante. Quando uma mensagem disser não desligue, faça agora. O prazo termina em 10 minutos ou o dinheiro será perdido. Trate a pressa como sinal de risco. O mecanismo psicológico é previsível. Primeiro aparece a recompensa, R$ 2.000. Depois aparece a ameaça. Você perderá o valor se não agir. Em seguida vem uma tarefa simples: confirmar CPF, fotografar documento, informar código ou fazer uma transferência pequena. A vítima sente que está concluindo um procedimento. Essa sequência é usada porque reduz a capacidade de parar. A defesa é inverter a ordem. Antes de qualquer tarefa, encerre o contato.
Abra o canal oficial por conta própria. Consulte o extrato. Ligue para o número que você já conhece. Converse com alguém de confiança sem entregar o celular. Um direito verdadeiro não desaparece porque você desligou uma ligação suspeita. Outra revelação importante envolve o score de crédito. Muita gente pensa que receber aposentadoria garante crédito barato. Não garante. O banco avalia renda, dívidas, histórico, relacionamento, margem disponível, risco e política interna. Duas pessoas com o mesmo benefício podem receber propostas diferentes. Pagar tudo em dia ajuda, mas não obriga o banco a conceder crédito. Consultar o próprio score não reduz pontuação. Fazer muitas propostas em sequência pode sinalizar busca intensa por crédito, dependendo do modelo analisado. O ponto central é que crédito não é benefício. Quando alguém diz que o abono de 2.000 está disponível na forma de limite pré-aprovado, está trocando o nome de dívida pelo nome de direito. Isso acontece muito em aplicativos. O aposentado vê R$ 2.000 disponíveis e acredita que o banco está liberando o dinheiro dele. Na verdade, pode ser limite de cartão, empréstimo pessoal ou antecipação. Se tocar em contratar, haverá juros e parcelas. A linguagem disponível para você é propositalmente confortável. O custo aparece em outra tela. Leia antes de confirmar. Se o dinheiro precisar ser devolvido, não é abono. Se existe taxa de juros, não é benefício. Se reduz sua aposentadoria nos próximos meses, é crédito. Uma mulher chamada Helena precisava de R$ 1.500 para tratamento dentário. O aplicativo mostrava limite de 2.000. Ela contratou sem observar o custo total. Depois, descobriu que pagaria quase 3.000 ao final. Não houve fraude. Houve falta de compreensão de uma oferta legal. Isso é importante porque nem toda perda vem de crime. Muitas perdas vêm de produtos legítimos apresentados de forma que a parcela parece mais importante que o total. O sistema favorece quem entende o jogo. Quem lê o custo total negocia. Quem olha apenas o dinheiro que entra fica preso ao dinheiro que sai. A inflação completa essa engrenagem. Em 2026, o salário mínimo nacional foi fixado em R$ 1.621 e o teto dos benefícios do regime geral chegou a R$ 8.475,55. Esses valores ajudam a calcular benefícios e contribuições, mas não garantem que o poder de compra de cada aposentado melhore na mesma proporção. A inflação que você sente depende do que compra. Quem gasta mais com remédio, alimentação, aluguel e plano de saúde pode sentir aumento maior que a média geral. Por isso, um abono pontual chama tanta atenção. Ele parece compensar meses de aperto, mas uma proteção duradoura vem da redução de vazamentos, da conferência de contratos, da organização de impostos e da recusa de dívidas caras. Preste atenção ao que acontece quando o aposentado recebe uma entrada extraordinária. O banco pode oferecer investimento, seguro, título, cartão ou crédito. Familiares podem pedir ajuda. Contas atrasadas disputam o valor. A pessoa sente que o dinheiro já tem dono antes de chegar. Se o pagamento for real, o ideal é primeiro identificar a origem, conferir se haverá imposto ou desconto e separar o que é obrigação. Não comprometa valor anunciado antes de ele aparecer no extrato oficial. Essa regra simples evita que uma notícia se transforme em dívida. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora chegamos à parte que mais protege o seu patrimônio. A maior ameaça do aviso sobre R$ 2.000 não é apenas acreditar em um abono que não foi aprovado. É permitir que essa crença abra acesso para uma cadeia de decisões automáticas. Imagine a engrenagem. Uma mensagem leva a uma página. A página captura seus dados. Os dados permitem uma tentativa de entrada no GovBR. O acesso revela informações do benefício. Com essas informações, o golpista faz uma ligação mais convincente. A vítima acredita porque a pessoa sabe o banco, o valor aproximado e o final do benefício. Depois surge uma falsa regularização. A vítima instala um aplicativo, compartilha a tela ou informa um código. O banco detecta parte do movimento, mas a vítima confirma que é ela. O sistema entende a confirmação como autorização. O dinheiro sai. Minutos depois, começa outra etapa: empréstimo, troca de senha, tentativa de novo Pix ou uso dos dados em outra instituição.
Isso está acontecendo silenciosamente porque o golpe moderno não depende de uma única ação. Ele constrói confiança por etapas. Primeiro, oferece algo que a pessoa deseja. Depois, usa informações verdadeiras para dar aparência de legitimidade. Em seguida, cria urgência. Por fim, transforma a própria vítima em autora das confirmações. O banco pergunta: "Foi você?" E ela responde sim porque acredita que está liberando o abono. O código chega com a frase "não compartilhe", mas o falso atendente diz que é procedimento. O sistema de segurança foi desenhado para impedir terceiros, não para impedir o titular de ser convencido a autorizar. Essa é a revelação mais forte. Em muitos golpes, a engrenagem não precisa quebrar a segurança do banco. Ela precisa fazer você abrir a porta. Por isso, o segredo de proteção que quase ninguém ensina não é um aplicativo milagroso. É separar 3 documentos antes de acreditar em qualquer valor: a regra que cria o pagamento, o extrato do benefício e o extrato da conta bancária. A regra responde se o direito existe. O extrato do benefício responde se ele foi calculado e quais valores saíram antes do depósito. O extrato bancário responde o que aconteceu depois. Quando os 3 contam a mesma história, você entende o dinheiro. Quando contam histórias diferentes, existe algo para investigar. Esse método serve para quem recebe um salário mínimo e para quem recebe uma aposentadoria confortável. Serve para quem usa celular e para quem prefere atendimento presencial. Serve para quem confia no banco e para quem desconfia. Não depende de conhecimento técnico. Depende de não pular etapas. No caso do abono de R$ 2.000, a primeira peça já mostra o problema. A Sugestão Legislativa número 15 de 2020 continua sendo uma matéria em tramitação, não uma lei que criou o pagamento. A segunda peça, o extrato do benefício, não apresenta um código geral de abono de R$ 2.000 para todos os aposentados por causa dessa sugestão. A terceira peça, o extrato bancário, não deve receber taxa, depósito de teste ou cobrança para liberar esse valor. Quando alguém ignora a primeira peça e corre para a terceira, o golpe encontra espaço. Quando alguém verifica na ordem correta, a promessa perde força. O mesmo método revela direitos verdadeiros. No 13º, existe previsão legal, calendário e lançamento no extrato para benefícios que dão direito. Na devolução de desconto indevido, existe cobrança identificável, procedimento de contestação e pagamento relacionado ao valor retirado. Na restituição de imposto, existe declaração, cálculo e lote oficial. Na isenção municipal, existe lei local, pedido e decisão. Em uma revisão, existe fundamento, documentação e análise. Nenhum desses caminhos depende de pagar uma pessoa desconhecida para colocar seu CPF em uma lista. Há uma frase que precisa ficar gravada. Isso não é automático. Ela vale para muitos direitos, mas não deve ser usada para justificar golpes. Quando um direito exige solicitação, o pedido é feito no canal oficial, com protocolo e documentos. A maioria das pessoas acha que não se qualifica e nem pergunta. Outras acham que se qualificam porque receberam mensagem e entregam tudo. O equilíbrio está em verificar. Você precisa solicitar apenas aquilo que a regra permite solicitar. Ninguém vai avisar você sobre todas as possibilidades. Mas nenhum direito sério exige que você desligue o senso de proteção. Também existe o risco oposto, o medo fazer a pessoa rejeitar comunicação verdadeira. O governo pode enviar aviso pelo aplicativo Meu INSS e, em algumas situações, usar canais oficiais verificados. O banco pode ligar para confirmar uma transação. A Receita pode enviar mensagem na caixa postal do portal. Por isso, a orientação não é ignorar tudo. É não resolver pelo contato recebido. Recebeu aviso? Não clique no endereço da mensagem. Abra o aplicativo oficial diretamente. Recebeu ligação? Desligue e ligue para o número oficial do cartão ou do site. Recebeu carta? Confira o processo no canal do órgão. Assim você aproveita o alerta sem confiar no caminho que chegou até você. O conteúdo que você está ouvindo é educativo. Ele não substitui análise financeira, jurídica, previdenciária ou contábil feita por profissional que conheça seus documentos. 2 aposentados com valores parecidos podem ter situações completamente diferentes. Um pode ter empréstimo, outro, pensão. Um pode ter ação judicial, outro, 2 fontes de renda. Um pode morar em cidade com isenção, outro, não. A orientação geral protege contra erros comuns,
mas decisões sobre revisão, imposto, processo e contrato precisam considerar o caso concreto. Agora pense na sua própria rotina. Quando foi a última vez que você abriu o extrato de pagamento do INSS e comparou 3 meses? Quando foi a última vez que leu o nome de cada valor que saiu da conta? Quando verificou se o telefone cadastrado ainda é seu? Quando trocou a senha sem ajuda de desconhecido? Quando conferiu se há empréstimo ativo? Não responda com culpa. A maioria das pessoas nunca recebeu educação para fazer isso. O sistema financeiro foi ficando digital enquanto milhões de brasileiros envelheciam usando papel, agência e conversa com gerente. A mudança foi rápida. A explicação não acompanhou. O aposentado não é incapaz. Ele foi colocado diante de telas, senhas, códigos e contratos que muitas vezes foram feitos para serem aceitos depressa. A proteção começa quando alguém traduz. Dinheiro que saiu antes do depósito aparece no benefício. Dinheiro que saiu depois aparece no banco. Valor que precisa ser devolvido é empréstimo. Valor que depende de lei não existe antes da lei. Proposta não é pagamento. Taxa para liberar benefício é sinal de golpe. Código recebido no celular não deve ser entregue. Senha não se compartilha. Pressa favorece quem quer enganar. A partir de agora, quando você encontrar a frase aposentados, tem direito a R$ 2.000, não aceite nem rejeite de imediato. Faça a pergunta certa em silêncio. Direito criado por qual regra? Depois procure o órgão. Se for INSS, confira Meu INSS e 135. Se for imposto, confira Receita Federal. Se for Pix ou banco, use o canal oficial da instituição e as orientações do Banco Central. Se for benefício municipal, procure a Prefeitura. Se for projeto de lei, confira a situação na Câmara ou no Senado. Cada porta tem seu nome. Golpistas tentam colocar todas as portas em um único link. Não entregue documento por mensagem privada. Não pague taxa para entrar em cadastro de benefício. Não aceite que alguém faça uma videochamada para conferir seu rosto. Não compartilhe tela. Não instale programa de acesso remoto. Não faça Pix de teste. Não devolva dinheiro inesperado para a chave indicada por telefone. Não assine contrato que chama empréstimo de benefício. E não conte com valor que ainda não apareceu no extrato. Essas atitudes não exigem riqueza, exigem pausa. Quem está assistindo agora talvez tenha passado a vida inteira fazendo tudo certo, e mesmo assim sente que o dinheiro diminui. Essa sensação não é imaginação. Juros, inflação, cobranças pequenas, impostos, serviços e decisões mal explicadas corroem o orçamento. Mas a saída não está em acreditar em qualquer promessa de alívio. Está em entender onde o dinheiro entra, onde sai e qual regra sustenta cada movimento. Quem aprende isso deixa de ser alvo fácil, mesmo sem dominar termos complicados. A verdade sobre o aviso é simples e precisa ser dita com responsabilidade. O abono extra de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC foi apresentado como sugestão legislativa em 2020 e continua em tramitação. Ele não criou um pagamento geral disponível agora. Não existe inscrição oficial para receber esse valor com base nessa sugestão. Não existe taxa de liberação. Não existe lista secreta no banco. O que existe são pagamentos e direitos diferentes, cada um com sua regra. 13º para benefícios elegíveis. Possíveis devoluções de descontos indevidos, restituições, revisões e benefícios locais. Você precisa identificar qual deles corresponde à sua situação. Talvez você descubra que não há nenhum valor extra. Isso é melhor do que perder dinheiro tentando receber algo inexistente. Talvez descubra uma cobrança de R$ 40 que pode ser questionada. Talvez encontre um contrato que precisa ser entendido. Talvez perceba que já recebeu o 13º antecipado. Talvez tenha direito a uma economia municipal que precisa solicitar. Talvez precise de um contador para ajustar imposto. O resultado não precisa ser R$ 2.000 exatos para ser importante. Proteção financeira é impedir que R$ 100 desapareçam 12 vezes. É evitar juros por anos. É não entregar a senha. É não transformar esperança em dívida. Fale com seus pais, irmãos, vizinhos e amigos mais velhos sobre essa diferença. Não diga apenas cuidado com golpe.
Mostre o caminho. Ajude a abrir o aplicativo oficial sem guardar a senha. Ajude a baixar o extrato. Ajude a anotar protocolos. Explique que proposta não é lei e que direito não se libera por Pix. Compartilhar essa informação pode proteger alguém antes que a ligação aconteça. Você não precisa viver com medo do banco, da Receita ou do INSS. Precisa viver com consciência. O sistema é grande, automático e muitas vezes difícil de entender, mas deixa registros. Use esses registros a seu favor. Guarde documentos. Compare valores. Leia o nome das cobranças. Pergunte o custo total. Procure orientação antes de assinar. Atualize dados pelos canais oficiais. E quando uma promessa tocar exatamente na sua maior necessidade, redobre a calma. Ainda dá tempo de agir melhor. O dinheiro que você construiu merece respeito. Sua aposentadoria não é favor. É resultado de uma vida de trabalho e de regras que precisam ser cumpridas. Não permita que manchetes, pressa ou falsa autoridade decidam por você. A proteção começa no momento em que você exige prova. Começa quando você entende que nem tudo é automático, que muitos direitos precisam ser solicitados, que a maioria das pessoas acha que não se qualifica e que ninguém vai avisar você sobre cada possibilidade. Mas começa também quando você reconhece que uma proposta não é um pagamento. Compartilhe este vídeo com alguém que recebe aposentadoria, pensão ou BPC. Uma informação enviada no momento certo pode evitar meses de prejuízo e ansiedade. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de pessoas e que quase ninguém está observando.